e deixarem aí para estudo de vocês e principalmente ver como que a gente fica maluco, né, estudando e sem saber o que a gente faz. Tudo bom, Simone? Por que eu estou falando isso? Porque eu vou trazer aqui para vocês um tema que fala sobre a prisão de ofício decretada pelo juiz, né? Que até então, antes da entrada em vigor do pacote anticrime, era permitido segundo a lei, né? Segundo a doutrina e é uma interpretação sistemática, não era permitido. O juiz tinha que ser provocado, se fosse por uma representação do delegado de polícia, fosse por um requerimento do Ministério Público ou por um requerimento da parte. Tá bom, Edwin? Quem fosse teria que representar. Então, o juiz sentado lá, chegasse auto de prisão em flagrante para mim, eu teria que encaminhar para o promotor de justiça, ou se já viesse com uma provocação. Então, não poderia de ofício agir, ok? Pacote anticrime entra em jogo, né? Faz uma modificação lá no 311 e diz que é vedada essa possibilidade, tá? E aí começa a pipocar as coisas, o STJ traz aí desculpa, gente, traz aí uma jurisprudência, né, nesse sentido, e pior do que trazer a jurisprudência, a gente vai ver que ele rateou, tá? Rateou em dois momentos aí que a gente vai... Deixa eu só silenciar isso aqui para não ficar perturbando a gente. Rateou de duas formas. Então, vou compartilhar a tela aqui para poder fazer a leitura. São dois acórdãos e tem um detalhe lá no STJ que eu quero falar para vocês. Não é súmula, tá, gente, que eu vou falar. Existe no STJ, quando você vai procurar lá jurisprudência do STJ sobre algum tema, principalmente que a gente está falando de prática, eu quero buscar um julgado que seja a favor do que eu estou sustentando, do que eu vou sustentar. Beleza. Então, falando de José Carlos, é o que eu faço, tá? Eu jogo um aí do TJ, ou do Tribunal do Estado que tiver, e eu me preocupo mais com STJ e STF. Porque já demonstro para os julgadores qual mais ou menos o raciocínio dos tribunais superiores e, dando um recado. Se insistir na prisão, por exemplo, ou no caso contrário do que eu estou sustentando, eu vou chegar lá em cima e provavelmente eu vou ter esse. A ideia da jurisprudência é formar isso, né? Formar um entendimento. Então, o STJ ele tem vários julgados lá, assim como o STF e os tribunais. Aí tem um item lá, quando você procura lá jurisprudência, você tem lá jurisprudência em teses, tá? É um item que tem lá dentro do site do STJ. Quando você clica lá, o que vai aparecer? Vai aparecer uma série de informações de ícones, ou um índice, né, que a gente pode chamar, de jurisprudência com temas. Então, por exemplo, se eu quero falar sobre prisão preventiva, eu vou encontrar lá tese número X referente à prisão preventiva. O que é isso? É um conjunto, né? É um número de um resumo dos julgados que sempre, ou na maioria das vezes, são realizados pelo próprio STJ sobre aquele tema. Não é súmula. Então, portanto, não vincula ninguém, mas só dá uma direção. Olha, nós do STJ entendemos que esse caso geralmente vai ser tratado com o seguinte julgamento: resultado X. É isso que é essas teses. Isso ajuda muito, economiza o teu tempo de estudo, economiza o teu tempo de trabalho. Então, vale a pena, quando vocês estiverem trabalhando, eu quero sustentar, a reincidência. Saiu agora uma tese 185 do pacote anticrime, tá? E que lá tem um resumo lá das teses que ele fala que o acordo de não persecução penal não é direito subjetivo do réu. Então, fica a critério do Ministério Público propor ou não, tá? Então, manter a atualização é legal por isso. Então, nessa tese que a gente vai estar falando,
vai divergir dos dois acordos que o próprio STJ menciona. E é isso que eu quero mostrar para vocês. E como é que a gente pode solucionar isso? Como é que a gente vai interpretar isso, né? Então, vou partilhar aqui a tela aqui, tá? E a gente vai estar discutindo isso aí. Qualquer coisa, grita aí, chama, faz fumaça, sei lá. Mas qualquer coisa aí. Ô, Brito, boa noite. Deixa eu te perguntar. Então, nesse acordo de não persecução penal, o mínimo é 4 anos. E isso fica a critério do Ministério Público querer ou não, a defesa pode requerer isso, né? Porque os requisitos, um dos requisitos é a pena mínimo 4 anos. Sim, você está falando uma coisa que é coerente. Só tem um detalhe nessa história toda. Você falou a palavra certa, né? A defesa pode requerer. Sim, a defesa pode requerer, né? Mas o entendimento da doutrina era que isso seria um direito subjetivo do réu. Então, poderia requerer. Não precisava esperar o promotor de justiça, né, ofertar. O entendimento que tem hoje é que se o Ministério Público não quiser, não vai ter acordo de persecução penal. Entendeu? Não tem acordo de persecução penal. Então, se ele quiser, ele não oferece esse acordo. Então, mas aí a defesa não pode remeter esses autos para o chefe do Ministério Público? Mas já é um entendimento lá do próprio Conselho Nacional do Ministério Público, que também já tem esse entendimento. Outro detalhe, legal você estar falando isso aí, gente, vale a pena um estudo de algumas coisas, tá? O Ministério Público é um órgão que não é só esse órgão pequeno, supostamente pequeno, que a gente vê sentado ali na cadeira, não. É uma organização monstruosa. Então, eles têm lá a sua organização e, entre elas, tem o Conselho Nacional do Ministério Público, onde tem várias resoluções sobre vários temas. Esse é um dos temas que você está falando, que tem lá no entendimento do próprio Ministério Público que o acordo de não persecução penal não é o direito subjetivo do réu. Ou seja, não basta o réu levantar a mão, excelência, eu quero o acordo porque é meu direito. Não. O que o MP entende é o seguinte: se preencher os requisitos, né? Se preencher os requisitos, e se o promotor assim entender que é viável oferecer, ele oferece. Se não, ele não oferece. Ok? Esse é o entendimento do Conselho, lá nas suas resoluções. E esse foi o entendimento agora da STJ, nessa tese defensiva número 185, tá? No conjunto de teses 185. Tá? Professor. Fala. Boa noite. Eu estava escutando até um bate-papo aí entre os promotores, que, na verdade, o que o CNJ quer é dar essa força para o Ministério Público para ficar semelhante ao que é feito nos Estados Unidos, né? Promotoria, na verdade, nos casos criminais nos Estados Unidos, 98% de todos os crimes são resolvidos assim, né? O Ministério Público pressiona, fala, mas para aceitar o acordo, vamos, assina aí e fechou. E tirar da mão do juiz, entendeu? Na verdade, o judiciário entendeu que se isso acontecer, fica mais fácil para eles. Mas lá tem a grande diferença, né, Alex? Lá, eu acho que isso aqui não vai pegar aqui. Tem uma corrente muito forte que está batendo nessa tecla, isso não vai passar. Essa ideia aí foi a ideia vinda junto com o pacote anticrime, isso não colou, né? Isso funciona lá, só tem um grande detalhe. Lá, diferente daqui, os promotores não fazem concurso, eles concorrem e eles fazem, de acordo com o seu desenvolvimento, eles podem concorrer ao cargo de promotor de justiça. E tanto é que eles lá, se eles não cuidarem uma eleição, bem, né? Se eles não cuidarem bem do direito da sociedade, que em regra quer reprimir, porque eles vivem nesse sentido, eles são punidos, eles não conseguem ser reeleitos. Diferente daqui. Aqui o cara faz concurso, faz um monte de lambança, como tem acontecido aí, e não acontece nada com o cara. Então, eu acho que isso não vai pegar. É muito diferente os Estados Unidos da gente. Tem uma forçação de barra. Eu, particularmente, acho que isso não vai pegar, tá? Mas
isso aconteceu um pouquinho, começou a flexibilizar nesse raciocínio que já existia com a lei 9.099/95, lá com a transação, suspensão, que foi uma justiça negociada, e agora com o acordo de não persecução penal, que é uma justiça não negociada, que é uma justiça negociada, certo? Então, mas essa ideia aí de desvincular ele, nossa Constituição nem vai permitir isso, entendeu? Mas teve essa forçação de barra, isso não vai rolar, não. Não acredito que passe, não, Alex, por vários motivos. Hoje passou, né, professor? Hoje passou, hoje é o entendimento. O entendimento que tem hoje, né, do acordo de não persecução penal foi a mesma discussão que teve lá na suspensão condicional do processo. Ainda tem essa discussão, mas grande parte fala que é direito subjetivo do autor do fato. Se ele preenche os requisitos e se ele levantar a mão, ele tem direito à suspensão condicional do processo. Do acordo de não persecução penal, já não tem. Por exemplo, eu estou com um caso de uma improbidade administrativa. Supostamente estão falando que o cara desviou 10 milhões de reais. Merreca. Entendeu? O promotor já colocou lá que não vai oferecer o acordo de persecução penal. Entendeu? Então ele já lançou a ideia. Eu também não quero fazer acordo de persecução penal nenhuma com ele, eu vou deixar o processo seguir. Mas veja que o raciocínio lá do Conselho Nacional do Ministério Público, com as suas resoluções, está batendo com a ideia do STJ, tá? Então, STJ, depois é legal vocês fazerem essas leituras aí, ou pelo menos saber onde vai encontrar, porque vocês podem discutir isso aí nos processos de vocês, tá? Volto a afirmar, hein? Não é súmula, né? É uma direção do tribunal para que eles possam julgar de alguma forma uniformizada. Um dia pode ser que isso vire súmula, né? Mas hoje realmente não é, tá? Mas a gente precisa estar ligado. Então tem muita coisa para a gente falar, mas eu gostaria realmente de iniciar a nossa aula com esse tema, porque é um tema que prisão cai em todo tipo de prova e no dia a dia do advogado aí, tem que estar esperto nesse negócio. Então vamos lá. Primeira coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é aqui. Alguém aí quer fazer alguma outra pergunta, alguma colocação, gente? Se quiser, é só levantar a mão aí, tá? Então, olha só. Houve aqui, nas duas turmas, tá? Tanto na turma 5ª e a turma 6ª do STJ tratam de matérias criminais, tá? Fazem parte da 3ª sessão. Quem quiser, depois tem que entrar lá no site lá do STJ e ver o organograma do STJ, mas a 5ª e 6ª turma tratam de questões criminais. O 311, eu até coloquei ele aqui para você, aqui em cima, ele fala lá, em qualquer fase da investigação policial, tá ele aqui, né, ou do processo penal, caberá prisão preventiva decretada pelo juiz a requerimento. Ou seja, então não pode de ofício. A requerimento, nada mais, nada menos é do que provocação. O juiz precisa ser provocado, ok? Isso é o que ele está falando. Isso aqui veio com a alteração no pacote anticrime. Beleza, até aí está tudo tranquilo e tal. E aí, eis que surgem esses dois julgados aqui, tá? E aí eu vou dar uma lida aqui para você, para a gente poder só fechar o raciocínio. Fala ele aqui, na hipótese em que pese não haver requerimento do Ministério Público, olha aqui, não houve requerimento do Ministério Público, ou representação da autoridade policial, né, no momento da conversão em flagrante em preventivo, verifique-se que após o encerramento do inquérito policial, olha o absurdo que aconteceu nesse processo aqui, para vocês acompanharem. Provavelmente ocorreu uma prisão em flagrante, é isso que está acontecendo aqui, ocorreu uma prisão em flagrante, os autos foram concluídos ao juiz, o juiz, com essa prisão em flagrante, provavelmente o delegado não se manifestou sobre a representar para a preventiva, encaminhou o processo ao juiz, o juiz abriu visto ao MP, o MP se ficou, não se manifestou sobre pedindo para a decretação da prisão preventiva, e o juiz de ofício foi e viu que era caso de prisão preventiva e decretou, ok? Então, o vício já está aqui,
Aí o acórdão está falando o seguinte, ó, encerrou o inquérito. Pô, se encerrou o inquérito, pelo menos se o cara está preso, tem 5 dias depois, 10 dias depois. Então o cara já estava preso. Houve a representação da autoridade policial pela prisão preventiva. Agora, o juiz está sendo provocado depois dele ter decretado de ofício. Olha o problema, tá? E também a manifestação do Ministério Público. Está aqui, ó. Pela manifestação do Ministério Público favorável à manutenção da custódia cautelar. Porra, nego chutou o balde. Beleza, então agora o que aconteceu foi o seguinte: houve uma prisão em flagrante, não houve provocação das partes interessadas para converter isso em preventiva, o que automaticamente já deveria ter ocorrido seria uma ilegalidade, e provavelmente a defesa foi ao TJ, e o TJ manteve, e chegou no STJ esse julgado aí. Bom, nessa brincadeira toda aqui, quando o delegado termina o inquérito e representa pela preventiva, e depois o promotor, provavelmente na denúncia, faz o requerimento da preventiva, o juiz vai e ratifica o que ele já tinha feito. A questão toda é o seguinte: isso aqui está indo contra o artigo 311, é muito claro. Porque agora a prisão preventiva, se ela foi fundamentada, né, se ela foi provocada depois da decretação de ofício. Então, nós estaríamos agora tratando, meus amigos, de uma questão de nulidade. Tá ok? E aí, se essa nulidade seria absoluta ou relativa? Segundo o STJ, pelo julgado aqui, ó, menciona aqui, ó, assim fica superada a alegação da violação ao sistema acusatório. Ou seja, o que a defesa estava falando lá por STJ? Ó, o delegado quebrou o sistema acusatório, ele está fazendo papel de promotor. Ele está decretando uma prisão preventiva que faz parte do sistema acusatório, tá? E aí não havia nulidade. Então, para o STJ, nesse exemplo aqui, não houve nulidade. Ou se houve, essa nulidade foi sanada quando houve a representação do Ministério Público. Me parece uma decisão absurda, não concordo, mas é o que tem aí, tá? Então, essa aqui foi a 5ª turma. Até coloquei para vocês aqui em cima, ó. Marquei aqui, ó. Essa 5ª turma aqui definiu desse jeito, tá? Vamos passar para a 6ª. Que aí a gente vai chegar, até para chegar mais à frente. Então, gente, cuidado que vocês podem enfrentar isso aí, tá? Aqui na sexta turma, ó, começa no item 2, que o item 1 foi a ausência da audiência de custódia, que eles também acham que não tem nulidade não, tá? Depois lê aí. Então, ó, no que concerne a decretação da prisão preventiva de ofício pelo juiz de primeiro grau, insta constar que, posterior requerimento da autoridade pela segregação cautelar ou manifestação do Ministério Público favorável à medida cautelar, extrema supera um vício. Ou seja, também para a 6ª turma, pode o juiz prender de ofício. Ok? Me parece que aqui a gente, se eu for fazer um paralelo, gente, quando o juiz decreta a prisão preventiva, que vai contra o 311, de ofício, tá? E agora o tribunal ratifica, me parece que aqui nós poderíamos usar como argumento para o STF a teoria do fruto da árvore envenenada, né? O requerimento do Ministério Público, ou representação do delegado de polícia, está viciado já pelo ato anterior do juiz e até pela própria legalidade do ato, que é vedado pela lei. Então, aqui também a gente tem esse julgado da 6ª turma, que vai nesse raciocínio aí que a gente está falando. Também não concordo. Agora que vem o problema todo. Qual é o problema que a gente tem aqui? Eu vou mostrar agora, vai ser no... Aqui, ó. Gente, aqui, ó, eu coloquei para vocês a tese número 184. São vários julgados dentro dessa edição número 184, ó. Tem vários julgados lá, sobre vários temas, tá? E a tese número 7 é clara em falar assim, ó, não é possível a decretação da prisão preventiva de ofício, tá? Em face ao que dispõe a Lei 13.964, mesmo se decorrente de conversão em flagrante. Ou seja, porra, o STJ, agora, no conjunto de teses, né, que ele entende que deve ser o correto, fala o seguinte: não pode ter a prisão preventiva de ofício.
Gente, completamente diferente dos 2 julgados que eu acabei de ler ali. Completamente diferente. O que eu estou dizendo para vocês? Nós temos julgados divergentes aqui. 2 julgados, e tem outros julgados nesse sentido, mas o que mais me chamou a atenção é que eles criaram a edição número 184 do conjunto de teses, tá? Dizendo que não pode, e quando lá em cima deu. A questão é, Zé Carlos, como é que eu resolvo esse problema? Bom, e aí eu, refletindo sobre isso, depois cada um vai decidir da forma que acha que tem que ser decidido, eu fiquei pensando aqui, né, gente? Como que eu poderia solucionar isso? Não sei, sinceramente nem eu sei. Eu estou conjecturando com vocês aqui, né? Eu poderia tentar fazer uma interpretação como a gente faz, por exemplo, nas questões de revogação de lei, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma lei posterior aqui que diz uma coisa, uma lei anterior aqui que diz uma coisa, e eu tenho agora uma lei posterior que diz outra, se essa lei posterior expressamente falar que revogou a anterior, esse cara aqui está revogado. Se essa lei posterior não fala nada, mas trata do mesmo assunto aqui, o que eu tenho aqui? Uma revogação tácita. Isso é um raciocínio para eu poder solucionar o problema. E como é que eu vou chegar a essa conclusão? Olhando as datas dos julgados. Aqui foi julgado no mês 6 de 2021, aqui foi julgado no mês 6 de 2021, e aqui a tese, que essas teses aqui foram julgadas no mês 11 de 2021. Então, em tese, isso aqui estaria revogado, mas não é isso que funciona, porque a gente está vendo que isso não é uma vinculação. Tá? Então, deixe esse abacaxi para vocês resolverem aí na vida de vocês, para vocês refletirem. Fiz algumas... Professor, deixa eu te perguntar, Brito. Mas neste caso aí, não valeria a lei mais benéfica para o réu? Nesse caso desses entendimentos aí, você não poderia usar que a lei mais benéfica para o réu, porque, em tese, a gente vai buscar aquilo que beneficia o réu, não é isso? Mas é isso que a defesa fez. A defesa foi ao tribunal e falou: o senhor tribunal, o juiz fez uma decretação de prisão de ofício, isso é ilegal. Provavelmente o tribunal falou: não é ilegal, porque o delegado representou e o Ministério Público também, então supriu. Aí ele foi ainda para o STJ. Provavelmente eles vão chegar ao STF para se discutir isso lá, ou se já não está discutindo. Né? E a gente agora vai ter que aguardar uma solução, eu ainda estou pesquisando sobre isso, aqui no STF. Mas o seu raciocínio não está errado. A questão não é que você está certa no que você está pensando. A questão que eu estou trazendo é, se os tribunais superiores estão confusos, imagine aqui embaixo, né? Então, o STF vai ter que ser chamado para se manifestar sobre isso aqui. Tá, gente? Então, o que eu estou mostrando para vocês é que dentro do próprio tribunal tem uma divergência. Então, eu botei até aqui, se fosse num caso concreto, depende do que você está fazendo. Se você estiver trabalhando para a defesa, né, você vai sustentar que essa porcaria é nula e vai ao STF. Se você estiver trabalhando como parte defendendo o querelante lá, ou assistente de acusação, fala que essas decisões aqui são maravilhosas. Fala aí, Alex, o que você quer falar? Mas nesse caso também é da sorte na mão de quem cai, né, professor? Vai ter que cair aí na mão do Faquinha ou da Carmen Lúcia lá no STF. Fora isso, o corporativismo reina. Segue normal e rola a bola. Mas o que eu estou falando é o seguinte, esse sistema que você está falando, que é uma realidade, é ruim, né? Porque é uma instabilidade jurídico-social muito grande. Entendeu? Como é que o próprio tribunal superior, que é o STJ, que trata de questões de direitos e garantias individuais, e olha que, Adélio, você falou assim, mas a gente tem que ver o melhor. Mas o STJ aí rasgou direitos e garantias individuais do sujeito, que levou o cara para o saco, né? Quebrando uma formalidade e mais, quebrando o tipo da legalidade. Por quê? Porque quando o 311 vem aqui veda para a gente, né, ele está, na realidade, dando a garantia do quê? Do direito à liberdade. Tá, gente? Aqui, ó. Então, vamos acompanhar isso aí.
para ver como é que você vai solucionar. Acho que se vocês estiverem fazendo uma prova, se for objetiva, se perguntar se cabe prisão de ofício, né, pelo juiz, não, gente, responda não. Por quê? Porque está aqui, ó, objetivo. Tá... Então, a lei veda. Ó. Se for subjetiva, vocês vão ter que saber trabalhar isso aí. Estou mostrando para vocês. Ah, eu vou fazer prova da ordem. Porra, isso aqui é um absurdo, né, gente? Você vai fazer prova para a ordem, isso aqui, ó. Isso aqui você vai ter que falar assim, ó, isso aqui não existe, rasga. Agora, se você vai fazer prova para delegado de polícia, para juiz, para promotor, pô, isso aqui está valendo para caramba. É o que o Alex está falando aí, né? Entenderam, gente? O que eu quero chamar a atenção é a questão técnica. É isso que eu estou mostrando para vocês. Deixa essa esquina aí, amigão, por favor. Ótimo. A cara do gol já. Deixa o áudio aí, ó. Valeu, meu amigo. Obrigado, hein? Bom trabalho aí. Descanso. Então, gente, entenderam aí a ideia do que a gente está falando? É uma questão que vai trazer, enfim, problemas aí de divergência, não tem jeito, e vamos aguardar para ver o que o STF vai falar. Eu vou pesquisar algumas coisas nesse sentido para tentar localizar já alguma posição, mas vocês precisam estar ligado nisso aí. Esse material eu vou liberar lá para vocês, tá? Vou compartilhar aqui, que agora eu vou falar de algum outro tema. Enquanto eu compartilho, alguém tem alguma pergunta para ser feita aí? Alguém quer falar alguma coisa? Só vou te perguntar uma coisa sobre a questão da prisão preventiva. Lá não fala claramente sobre o prazo da prisão preventiva. O juiz só tem que fundamentar a cada 90 dias. Então, esse 90 dias, ele pode se estender por 90, mais 90, mais 90? Pode se estender por muito mais do que isso. O que vai... Porque lá não tem prazos definidos para isso, né? Como não tem prazo, né? Como não tem a ideia do prazo, o que é que vai regular, em regra, essa prisão preventiva aí? O princípio da duração razoável do processo. Em regra, o que vai caracterizar esse detalhe aí é a duração razoável do processo. E, obviamente, mais os requisitos necessários. Quais são os requisitos necessários para você tentar combater esse prazo aí? É a duração. Se o réu, se o processo ele é de difícil elucidação, se o caso tem muita perícia, se são muitos réus, se a defesa está atrapalhando o andamento do processo e aí ficar atravessando petição ridícula, como acontece. Às vezes a defesa precisa fazer requerimento e ainda assim eles acham que a defesa está atrapalhando, bota sempre culpa na defesa, alguém tem que ser culpado, então vai ser o réu. Como você está defendendo o réu, provavelmente você que está atrapalhando, né? Então, veja a pergunta que você me faz é que não tem prazo, tá? A regra é não tem prazo, tá bom? Diferente da temporária que tem, diferente do flagrante que tem, que em regra 24 horas, mas preventiva, galera, não tem prazo. Preventivo... E outra pergunta, Brito, outra pergunta para você. Porque na NPP é necessário, é preciso você confessar o crime, né? Um dos requisitos que a confissão do crime. Você pensa que isso pode ser prejudicial futuramente se essa mesma pessoa vier cometer algum delito, porque acaba a reincidência e não entra como primário, eu penso que é alguma coisa assim. Futuramente, você entre a transação penal e acordo de não persecução penal, melhor seria a transação penal? Mediante essa confissão de crime? A transação penal só vai caber nos crimes de menor potencial ofensivo, né? Porque é até 2 anos. O acordo de persecução penal vai até 4. Por isso a gente chama isso de crime de médio potencial ofensivo. Então, mas eu estou falando na questão, vamos dizer, que a pessoa cometeu um crime de 2 anos, no acordo de persecução, não chegou a 4, mínimo, e na transação penal. Entre a transação penal e a NPP, eu escolheria pela transação penal, por quê? Porque o meu cliente não tem necessariamente que confessar o crime, não é isso?
transação penal. Agora, lembra o que você está falando. Até 2 anos cabe a transação. Se passar de 2 anos, não cabe transação. Aí vai cair na interpretação que você falou. Eu tenho que interpretar da forma que melhor vai beneficiar o réu. Qual que beneficia o réu? Eu fazer uma transação e nem tem que adentrar o mérito, ou eu fazer um acordo de não persecução penal que eu tenho que confessar? É óbvio que é a transação. É a transação. Tá? Orienta o cliente. Vai fazer juizado especial. Porra, viu que o cara está com problema, vai ser condenado e tal, opta pela transação, por exemplo, porque o cara não precisa confessar, só vai levantar a mão. Se ele preencher os requisitos do 44 e do 77 lá do Código Penal, ele vai estar resolvido o problema dele. Gente, persecução, cuidado, hein? Persecução não é porque o cara faz a persecução e que ele está resolvido a vida dele, não. A persecução vai muito mais além, né? A persecução ele tem que dar provas, vai ter que dar elementos, vai ter que confessar o crime. E se isso que ele está falando, né, efetivamente vai ter um resultado prático para a acusação. Tá? E se por algum motivo qualquer lá na frente se descobrir que ele omitiu, ou ele escondeu porque quis, ou ele mentiu, esse acordo de não persecução cai, tá? E ele vai ser processado. Então, tem que ser muito bem estudado, tem que ter muita estratégia. Essa galera aí, que esse negócio surgiu aí com a Lava Jato aí, porque, porra, o nego estava devolvendo 300 milhões, mas o cara ficou com 5 bilhões. Então, saiu, né? Não foi nada, tá? Então, acordo de não persecução penal, eu particularmente, eu estou dando exemplo agora, estou com um caso de 10 milhões, que supostamente o cliente lá, sei lá, aconteceu alguma coisa lá. O MP já falou que não quer acordo de persecução penal. Eu também não quero acordo de persecução penal, entendeu? Não vai ter, vamos para a briga. Então, vamos ver o que vai acontecer lá na frente. Então, tem que ter muito cuidado, beleza? Mas a ideia é esse raciocínio que você falou, sempre eu estou e tenho que buscar o que for melhor. O que é o melhor? Não fazer nenhum tipo de acordo que o cliente vá confessar. A não ser que não tenha nenhuma possibilidade, né, gente? Essa galera que fez aí, fez porque viu que não tinha nenhuma possibilidade, provavelmente, né, de ser absolvido e resolveu devolver alguns bilhões aí. Enfim, é isso aí que vai acontecer, tá? Mais alguma pergunta aí? Ó, tema de prisão, gente, é sempre bom vocês estarem atentos, tá? Porque isso chove direto aí. Quem vai trabalhar na área penal, igual de delegacia, então, porra, é maravilha, tá? Alexia, Sara com os gansos dela aí, essas porra toda aí, fica lá, fica ligado aí, né? Enfim, então temas importantes. Advogado não pode escolher não, professor, tem que pagar o aluguel do escritório. Advogado novo está fazendo qualquer coisa, assim. Aí é cada um com o seu cada um aí. Começar a tirar foto com o senhor depois para ver se esses clientes dividem um pouco, dividem essa bola. Não, eu até que você não me vê na delegacia. Sinceramente, acho que tinha quase 1 ano que eu não ia na delegacia. Fui a semana passada porque fui fazer uma defesa de um colega advogado que o cliente safado está acusando ele. Mas assim, eu não sou de delegacia, não. Então, assim, faz assim, Alex. Porra, quer ter cliente pra caramba? Vai pro jogo do Flamengo. Vai lá, leva cartão naquela porcaria lá, sai distribuindo lá que tu vai ter cliente pra caraca lá. Lá é duro, professor. Eles são duros. Como é que paga? Não, mas eles pagam. No final, quando vê lá a cela prendendo lá, eles vão pagar, eles pagam. Não preocupa não. Mas professor, vamos lá. O senhor pode prometer o churrasco, né? Com esse cliente. Acho que se dá para o senhor dar uma inteirazinha no churrasco aí. Botar uma maturata. Só tem que marcar o churrasco, né, gente? O 10 conta do Brito. Ou então, Alex, faz o seguinte, eu fecho um acordo com a Sara com os gansos dela lá, que ela tá cheia de ganso lá guardada. Eu não misturo com esse tipo de gente. Para de fofoca, Zé Carlos. Olha só o que tu tá falando. Tá bom. Vamos lá. Então,
prisão, eu deixei esse tema aí, vou depois juntar lá só para vocês baixarem, deixarem guardado, né? Essas coisas todas, fica legal aí. E vou fazer uma pesquisa no STJ, no STF, para a gente ver qual vai ser o posicionamento do STF nesse sentido aí, tá? Bom, voltando ainda para a prática, falando aqui de instauração de inquérito policial, tá? Eis aqui uma petição que eu deixei já lá para vocês lá, que é o pedido de instauração de inquérito policial, tá ok? Já falei 10 mil vezes, tá, a petição está aberta, vocês podem modificar o que quiser, enfim, e cada um tem a sua forma de trabalhar. O que tem que estar presente são os requisitos, são as coisas que nós vamos avaliar. Então, aqui você tem, né, o cabeçalho está direcionando aí para um delegado da vida qualquer aí, tá? Sem nenhum problema. Provavelmente, não sei se hoje vai dar tempo para isso, mas a gente vai falar de crime, lembrando que inquérito policial, né? O inquérito policial, ele é dispensável. Então, eu não sou obrigado a pedir instauração de inquérito. Se eu tenho uma ação penal, por exemplo, privada, eu posso entrar com esse processo imediatamente. Só para lembrar, eu só estou juntando isso aqui porque é necessário vocês terem conhecimento. Até porque muitos livros não falam sobre isso, né? Fala mais de ação e esquece desse detalhe. Então, lembra lá, direcionou para o delegado de polícia, faz a qualificação do seu cliente lá, tá? Lembra que você está provavelmente acusando alguém, né? O seu cliente está acusando alguém, então você tem que ter essa qualificação. Ah, Zé Carlos, eu não tenho a qualificação. Lembra lá do artigo, lembra que o CPP, ele fala lá que se você não tiver a qualificação, você apresente as características, alguma informação que possa ser, se possa chegar a ele, né? Então, no exemplo aqui, como foi a questão de um cheque, óbvio que tinha aqui as qualificadoras do cara. Então, a qualificação do cara. Então, qualificou o cara, tá? Diz qual é o fato, né, gente? Vocês precisam efetivamente falar qual é o fato, tá, gente? Não adianta ficar só tipificando, né? Aqui embaixo a gente está vendo aqui que eu tipifiquei no 171, que é o crime que está sendo ocorrido. Só que eu preciso narrar os fatos, né? O próprio artigo 41 lá menciona isso para a gente. Fala que a gente, se vai fazer uma denúncia ou queixa, tem que ter a qualificação, tem que ter a narrativa dos fatos e, de preferência, se você vai capitular, né? Então, aqui eu faço a narrativa dos fatos, o que efetivamente está acontecendo, né? Do mais, aqui embaixo eu já faço o pedido final, ó, que eu estou imputando a ele a prática do crime de estelionato, tá? E, ó, lembre-se que a base desse pedido está aqui no artigo 5º ao 23 do Código de Processo Penal, que trata lá do pedido de instauração de inquérito, trata do inquérito policial e por aí vai. Então, essa petição aqui é uma petição que você pode fazer para requerer a instauração de inquérito policial, tá? Bom, aí, lembre-se, você precisa juntar os documentos, né? Óbvio que são as provas que você vai produzir, ou que pelo menos você tem, tá? Lembra que tem que ter a procuração, que a procuração aqui é diferente. Lembra que você vai precisar juntar todos os documentos necessários, tá bom? Para você provar aquilo que você está alegando. E não se esqueça que você tem o 339, que é a exceção da verdade lá, né? Ou denunciação caluniosa, essa aqui é denunciação caluniosa. Então, quando o seu cliente for sentar para conversar com ele, vou logo falar uma história para vocês. Gente, se é ação penal privada, tá? Aqui, ó, principalmente quando eu estiver falando de queixa-crime, tá? Mas eu vou até esticar isso para pedido de instauração de inquérito policial. Pede seu cliente para assinar junto com você, tá? Para evitar que amanhã ou depois ele venha falar que ele não falou isso tudo para você. Ele contou uma história e você está colocando outra. Entendeu? Para depois ele não vir com uma responsabilidade civil em cima de você. Então, já que você assina aqui, né, você pede ele para assinar do lado, tá? Então, ele significa dizer que ele fez a leitura, esse cuidado
na ação penal privada, eu recomendo a vocês, tá? Para que ele assine aquilo que ele está falando, tá? Então, fechou? Liga para o seu cliente, liga lá para o Ganso lá, Sara, liga para o Ganso lá, vem aqui no meu escritório que eu quero falar contigo. Aí ele veio, lia para ele, foi isso que aconteceu? Foi. Toma, eu assinei e assina aqui do meu lado, tá? Esse aqui é um exemplo que vocês devem ter cuidado. A gente faz muito isso, ou pelo menos deveria fazer, né? Lá no processo, mas no inquérito também acho que você merece fazer isso. Porque se tiver uma historinha contada aqui, ó, isso não for verdade, o cara entrar lá com 339, né? E aí você pode, depois o cara vir encher a paciência, tá bom? Então, esse aqui é um exemplo. Agora, eu vou abrir aqui um outro, tá? Que aí a questão já é referente àquela ideia que vocês já estudaram e estão cansados de saber, né? Quem gosta de delegacia aí, essas peças são extremamente importantes, tá? Delegado de polícia, você fez lá essa petição bonitinha lá pro cara, aquela petição ali caprichada, né? Pedindo a instauração do inquérito policial, e o delegado de polícia vai e indefere, tá ok? Indeferiu o seu pedido de instauração de inquérito. O que eu faço? Sento, choro, né? Desisto da vida, enfim. Tá bom. Você pode muito bem entrar com recurso, né? Como a gente já estudou lá no início, a ideia aqui, ó, no artigo 5º, parágrafo 2º do CPP, para o secretário de Segurança do Estado, tá? Informando que você quer que seja instaurado, tá? O inquérito, tá? Então, veja bem que é possível você fazer essa petição. Essa petição aqui estou direcionando para o delegado de polícia, por quê? Porque ele vai fazer o processo de autuação e depois vai encaminhar, né, para o chefe de polícia dele lá, tá? Simples assim, gente, não tem muito absurdo, não adianta ficar escrevendo 10 livros não, porque, pô, ninguém vai ler isso. É objetivo, tá? Junta as provas que tem que ser juntado, a decisão do delegado, por exemplo, de que ele está indeferindo, e você vai encaminhar isso aqui para lá, tá? Ó, deixa eu ver se eu coloquei alguma observação. Não. Aí aqui, essa foi a petição, tá ok? Agora, eu venho aqui embaixo, posso fazer tudo junto, tá, gente? Faço o protocolo só. E vou fazer o fundamento aqui para o secretário de Segurança Pública do Estado, tá? Ó, aqui estou direcionando o secretário de Segurança Pública. É como se fosse, ó, as razões do recursais. Lembra quando vocês estudaram recurso? O que acontecia? Você fazia petição de recurso, né? Ia para o juiz para ele fazer a autuação, e depois ele abria vista para você. Aqui eu não vou fazer isso, aqui eu vou fazer tudo de imediato. Eu já jogo aquela petição para o delegado dizendo que eu quero que ele autue, encaminhe isso aqui para o secretário de Estado, tá? Que é a secretária de Segurança Pública. Lá embaixo eu coloquei uma observação que essa competência aqui, ó, tá? Você vai ter que observar o Código de Organização Judiciária do seu Estado, tá bom? No nosso aqui, o regimento interno aqui mostra para gente, eu coloquei lá no final. Vou fazer uma narrativa dos fatos, tá? Faça a narrativa dos fatos, não é só se eu tenho razões, né, recursais, se é um recurso. Ah, é um recurso? É um recurso. É administrativo, mas é um recurso. Então tem que ter razões, os motivos pelos quais eu estou recorrendo. Isso aqui não é do além, né, gente? Faço aqui os fundamentos que eu preciso fazer, tá ok? Faço aqui o pedido da instauração do inquérito. Falo lá que teve um indeferimento, tá? Deixa eu só falar um negócio aqui para vocês. Aqui, ó, eu peço para ser feita a reforma da decisão da autoridade policial, ok? Eu faço a reforma da decisão da autoridade policial. Tá?
Porra, Zé Carlos, e se o cara negar isso aqui? A gente vai ver que a gente pode entrar com mandado de segurança, né, gente? Tá? Isso geralmente eu vou ter esse trabalho todo quando eu não tiver as provas claras para já entrar com a ação, né, gente? Se você tem as provas claras para entrar com a ação, tu não vai perder teu tempo com esse negócio, né? Imagine se for uma ação penal privada. Se eu for discutir essa palhaçada toda aqui, de repente está arriscado até estar prescrito quando for propor a ação, né? Então, eu não vou perder meu tempo com isso. Só vou mexer nisso aqui se eu não tiver elementos suficientes para deflagrar a ação, né? Por exemplo, no caso do meu cliente que eu falei que eu fui essa semana na delegacia, o cara recebeu os honorários do cara, o cara recebeu a indenização do cliente, só que é um cara muito organizado, tem todos os recibos e tudo. 5 anos depois, o cliente vai na delegacia e fala que ele não pagou a ele. E com os recibos assinados, com comprovante de depósito e tudo, cara. O cara é doente, só pode ser, né? Não satisfeito, ele não foi só na delegacia, não. Ele foi na ordem, abriu uma representação contra ele, ainda abriu uma ação civil que ele está pedindo mais de R$200 mil. Deve estar com algum problema na cabeça. Então, eu fui lá e apresentei as informações, porque era necessário, mas volto a afirmar, tá? Se tem informações para deflagração, não percam tempo de vocês pedindo para instaurar inquérito, tá? Não tem essa necessidade. Então, aqui é um recurso que vocês podem utilizar aí como modelo para deflagrar a ação, a deflagrar o inquérito policial, tá? Tem aqui, ó, artigo 5º. Ah, Zé Carlos, preciso colocar os artigos? A gente sempre fala que não precisa. Bom, como é para esses caras lá que não vê isso aqui todo dia, de repente vale a pena você colocar isso aí só para chamar a atenção dele, tá? Mas nada que... o que você tem que entender dentro da peça são os fundamentos, os dispositivos legais e, principalmente, como proceder para resolver esse problema, né? Senão, você não vai conseguir resolver o que você quer. Alguma pergunta aí? Nada? Tudo calmo? Está todo mundo sabendo separado, então tá bom. É bom saber que o senhor vai atuar um pouquinho na área civil, né? Vai reconvir aí nesse processo. Não, ele é advogado, ele é advogado trabalhista civil. Eu até falei com ele, falei, pô, cara, junta esse negócio aí, fiz para ele, é colega, pô, amigão, cara sério pra caramba, cara antigo aqui, pô, fala sério. Acho que o maluco deve ser flamenguista, devia estar querendo arrumar um dinheiro, essa porra. Pensei que ia ver o senhor assinando uma petição na vara civil. Não, eu tenho algumas lá, mas são poucas, mas tem. Mas a matéria que eu gosto, que é responsabilidade civil, contrato, o resto... o que eu gosto de civil é responsabilidade civil, contratos, obrigações, né? Isso eu gosto. Não gosto de família, muitas dessas coisas assim, não gosto muito, não. Beleza? Então, fechou aqui. Bom, outro detalhe aqui, ó. Fui à delegacia de polícia, quero ter acesso aos autos do inquérito e o delegado fala que eu não vou ter acesso ao inquérito porque aquela porcaria está em sigilo, né? Todo mundo sabe que isso não pode, mas esses caras fazem isso direto aí, né? Esse deve ser coisa da Sara, que vive enfiada naquele negócio lá e acho que tem que prender todo mundo. A Mara já se livrou desse negócio, que já se aposentou, então não faz mais isso, mas... deve ter feito muito. Então, aqui, né, a gente sabe que tem lá a súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal, sabe hoje, né, eu até coloquei lá embaixo no pedido, né, a questão lá do crime de abuso de autoridades, a gente sabe isso tudo, mas, infelizmente, essa bagunça ainda continua, tá bom? Então, pode ser que você precisa ingressar com mandado de segurança, tá ok? Contra a autoridade, contra o delegado de polícia. Tá? Aqui, ó, na competência, tá? Eu vou chamar atenção para vocês, porque eu botei aqui como excelentíssimo, já falei já. Pode ser ao juízo,
né, de Campo Grande, da vara tal de Campo Grande. Não precisa mais qualificar esse cara aqui, não. Tá? Bom, nesse exemplo aqui, tá, o que você tem que prestar atenção é a questão do juízo competente. Tá? No nosso exemplo aqui, é o juízo da Fazenda Pública, tá ok? E não é um juízo criminal. E por que isso? Porque no nosso regimento, quando eu fiz regimento interno do tribunal, lá menciona isso. No final dessa petição vai estar explicando lá. Tá? Então, você, quando for entrar com um processo aí, contra alguma autoridade, dá uma olhada aí no regimento interno do Tribunal de Justiça e dá uma olhada também na Constituição Estadual, tá? Mas tem que direcionar de preferência de forma correta. Carlos, se eu direcionar errado, vai ser incompetente, o cara lá, se for com incompetência absoluta, principalmente, o que eles vão fazer? Vão redistribuir para o local certo, tá? Bom, se é você que está tendo dificuldade de ter acesso, é você que vai se qualificar, né? Então, você que é a pessoa que está sofrendo, né? Eu, pelo menos, penso isso e faço isso direto. Eu não falo que é o meu cliente que está sendo constrangido, né? Deixando de fazer alguma coisa em razão de um ato permitido por lei, tá? Porque sou eu, advogado, que chego lá com minha carteira, me identifico, quero ter acessos autos, aí vem aquele infeliz lá e fala assim, olha, o senhor não pode ter acessos autos. Então, o senhor tem que ter procuração, tem que apresentar teste né, do coronavírus, tem que ter tudo isso lá. Então, você pode pensar nessa ideia aqui, tá? Então, mandado de segurança, faço a qualificação, digo aí, as minhas publicações têm que ser feitas em meu nome, narro os fatos, tá? Aqui eu estou narrando os fatos, não deixo de fazer isso, porque eu tenho que explicar. Gente, você pode falar assim, Zé Carlos, mas às vezes o cara não dá o despacho, né? De que eu estive lá e o cara não está me dando acesso aos autos. Gente, bate foto do infeliz lá, grava essa conversa, faz qualquer coisa, bate uma foto sua dentro da delegacia, que fica bonito, junta no processo dizendo que você esteve lá no dia tal, na hora tal, foi atendido por fulano de tal e que está impedindo você ter acesso, tá? Aqui eu tenho a súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal, né? Também tem uma súmula aqui do TJRJ, que é a súmula 262, tá? Dizendo do acesso, que a gente tem esse acesso. Mas mesmo assim parece que eles não leem isso. Tem o artigo 7º, o inciso 14 aqui da nossa lei, né? Do Estatuto da OAB. E mais do que isso, né, gente? Aqui, ó, eu faço essa narrativa, cuidado com o que você vai fazer aqui. Eu estou pedindo para ter acesso. Então, já que eu estou gastando meu tempo lá e tendo que peticionar o juízo, né, para ter acesso, então eu também vou dar um pouco de trabalho para eles. Eu peço ao juiz, tá, para que eles peçam cópia desse processo ao MP, tá? Para quê? Para ver se o MP trabalha a respeito da possibilidade do crime de abuso de autoridade aqui, lá do 32, né, da lei 13.689, tá? Se você fizer isso aqui, o ideal, o papel do juiz é mandar tirar cópia disso aqui, como geralmente é eletrônico, vai expedir isso aqui e vai encaminhar para o MP, para ver se o MP faz alguma coisa, tá ok? Então, você pode pedir para que seja extraído cópia disso aqui e encaminhar ao MP. Ou, se você quiser, né, você pode também fazer uma representação, né, lá ao chefe de polícia dele, administrativamente falando, e também pode representar o MP, para que ele apure a possibilidade dessa prática de crime aqui. Tem vários caminhos para você fazer. Como eu não vou perder meu tempo e ficar indo nesses órgãos, como eu já estou peticionando o juiz, né, por um mandado de segurança, eu peço aqui para que seja encaminhado ao Ministério Público os autos, para que o Ministério Público possa apurar essa possibilidade aqui da prática do crime, tá?
praticado pelo delegado de polícia. Agora, repara um detalhe. Eu estou aqui falando de delegado de polícia, né? Então, eu estou em juízo de primeira instância. Tá bom? Aqui, ó, está na primeira instância. Então, é juízo de primeira instância. Daqui a pouco eu vou abrir o outro mandado de segurança, que é contra o delegado, contra o secretário de Segurança Pública. A gente vai ver que não vai ser o juiz de primeira instância. Vai ser lá o Tribunal de Justiça, que basicamente vai ter os fundamentos que a gente tem aqui. Então, vamos supor que eu fui na delegacia e não tenho acesso, ou posso até ter acesso, vamos até para o outro exemplo para ficar melhor ainda. Eu vou à delegacia, faço o protocolo de pedido de instauração de inquérito, delegado nega, né? Eu faço recurso administrativo para o secretário de Segurança Pública, esperando que o secretário de Segurança Pública tome alguma atitude, ele vai e mantém a decisão do delegado lá. O que eu faço? Mandado de segurança, ok? Para o TJRJ, no meu caso aqui, para o Tribunal de Justiça. Então, no exemplo segundo que eu estou dando aqui, eu venho para cá, para o TJ. Não vem para a primeira instância não, tá, gente? Eu vou fazer isso na segunda instância. Aonde é que está isso, Zé Carlos? Regimento interno do Tribunal de Justiça. Pô, Zé Carlos, eu estou advogando, Alex está defendendo lá, um cara lá, né? Lá no Rio Grande do Sul. Vai ter que conhecer o regimento interno do Tribunal do Rio Grande do Sul, ok? Precisa observar isso, né, sob pena de você jogar para o lugar errado, aí vai ter problema, tá? Então, mandado de segurança, posso fazer? Ah, Zé Carlos, é habeas corpus? Não, não é habeas corpus, gente, tá? Não adianta estar com habeas corpus aqui, tem que ser mandado de segurança. Por quê? Porque o que você está discutindo aqui não é liberdade, né? É direito de acesso aos autos, ok? Então, mas o cara está preso. Tá, mas o cara está preso, mas não é isso que você está discutindo. Você quer ter acesso aos autos para daí discutir se essa liberdade, ela essa segregação da liberdade é lícita ou ilícita. É isso que você está discutindo. Então, não é habeas corpus. Se fizer habeas corpus aqui, vai ser julgado indeferido, né? Ariane, é direito líquido e certo da gente, né? Mas, infelizmente, não é reconhecido automaticamente, né? Então, eu tenho que observar que, infelizmente, não é reconhecido automaticamente. Deveria ser, né? Mas, de qualquer jeito, às vezes você pode precisar ingressar aí com mandado de segurança. Fala, você pode falar. Pode falar aí, Robson. O senhor já respondeu no requisito geralmente o delegado pede a procuração do cliente, né? A gente esbarra nessa situação. É uma palhaçada danada, é onde eu brigo muito com a ordem, que eu acho um absurdo essa conversa aí da ordem, me irrita, né? Que eu acho que a ordem ainda faz pouco para isso. Então, eu particularmente vou para mandado de segurança, tá? Hoje, um pouco melhor, mas por causa do artigo 32 lá dos crimes de abuso de autoridade, né? Eu vejo dois problemas ainda que é pendente disso aí. Não deu a liberdade ainda, né, para a gente ser respeitado nesse sentido. Uma, que os crimes lá previstos na lei de abuso de autoridade são ação penal pública. Então, pelo corporativismo que a gente tem aqui, muito provavelmente um promotor de justiça não vai denunciar o delegado em razão de você não ter acesso. É muito difícil, mas pelo menos dá dor de cabeça para eles. E a outra é que, segundo a doutrina, fala que os crimes lá de abuso de autoridade, eles têm uma característica de dolo específico, né? Eu discordo disso. Ou seja, o cara nega o acesso para te prejudicar. Então, eu tenho que é como se eu tivesse que provar um prejuízo que já está mais do que provado. Se eu chego lá e me identifico como advogado, apresento minha carteira e quero ter acesso,
está mais do que provado que tem um dolo se o cara nega, entendeu, Robson? Então, é aquela história. Alguns se socorrem aí, chamam prerrogativa da OAB e tal. Eu nunca chamei, acho que eu nem vou chamar. Só se a coisa descambar para um lado muito ruim. E eu vou agir do meu jeito. Então, eu acho que se todos os advogados, em vez de ficar chamando prerrogativa, a prerrogativa vai lá, vai o representante da ordem, fica negociando um direito que é teu, sei lá, para mim vira papo de maluco, gente, sinceramente, vira papo de maluco. Na verdade, então, é para ser mais uma testemunha, né, professor? Cara, sei lá, é tanta coisa que eles fazem que, sinceramente, Alex, eu acho que é papo de maluco, entendeu? Eu tô meio que tolerância zero para essas coisas, entendeu? Se eu aplico o princípio da reciprocidade. Me tratou bem, vai ser bem tratado. Me tratou mal. Zé Carlos já representou várias vezes. Aconteceu alguma coisa? Eu não sei. Eu nunca soube se aconteceu ou não. Mas pelo menos deu trabalho para o cara se justificar lá, né? Cada um vai fazer aquilo que acha que é melhor. Eu não tenho paciência mais para isso. Mas já enfrentei e enfrento ainda várias vezes. Chegar lá, ter que pedir petição de procuração. É uma coisa cansativa, né? Às vezes tem uns que não querem não quer deixar você... Como agora tudo é eletrônico, né? Tem uns que não querem que você tire foto. Então como é que você vai ter acesso àquela porcaria se não tem xerox? Você não pode levar o processo para tirar xerox. E você vai gravar aquilo ali com o quê? Com raio-x? Né? Fica difícil. Então, enfim, tem alguns telefones aí que são até mais interessantes, que é lá da Secretaria de Segurança Pública, você liga para lá e até funciona. Né? Mas tem prerrogativas, você pode ligar lá na Ordem do Advogado do Brasil e trabalhar. A minha crítica na Ordem, sempre já falei isso para Rodrigo, para todo mundo, é que eu acho que a Ordem deveria já ter agido de outra forma. A própria OAB, né, já deveria ter processado essas pessoas, entendeu? Sem nenhum, mas ainda tem muita política envolvida, e aí a coisa fica meio que no amor, né? E às vezes o amor ali não está funcionando muito bem, não. Tá? Bom, essas que são as principais peças aqui hoje que eu queria passar para vocês. Barraco faz mais efeito, Sara, isso aí. E mais do que fazer o efeito, porque talvez as pessoas passam a te respeitar, né? Uma coisa tão ridícula, não sei por que essa. Eu não sei, sinceramente, por que esse trauma com advogado. Se quando faz um monte de merda, a primeira coisa que eles procuram é um advogado, né? O delegado do corrupto procura o advogado, o juiz não sei o que procura, o desembargador procura, o promotor procura. Então tá todo mundo procurando o advogado e depois reclama do próprio veneno, né? Não adianta. Essa inimizade aí repercutiu, né? Que eles estão reformulando aí, né? O estatuto. E os delegados pediram para ser incluídos aí, né? Mediante reforma ou afastamento, pegar o AB direto, como é para juiz e Ministério Público. Só que não passou, não. Passou, não. E, na verdade, não é para passar mesmo, né? O órgão do Ministério Público e do magistrado e até do defensor, eles conhecem o processo, conhecem muito bem o direito. O delegado de polícia, gente, quando ele trabalha certinho, ele conhece muito bem o inquérito. Mas se você pegar um delegado de polícia, ele não conhece prática de processo, prática de recurso, defesa, não tem esse conhecimento. Tecnicamente, gente, quando eu falo conhecimento apurado, né? Que é sentido de você realmente ser nato daquilo. Ele conhece muito bem o inquérito. E às vezes ainda trabalha errado, porque quando ele dá ordem lá, né, para indeferir o advogado sem procuração a ter acesso, até ele está trabalhando errado. Então você vê que umas coisas meio malucas esse papo, né, Alex? Mas não passou mesmo, não. E não é para passar mesmo, não. Né? Porque, se o MP, a Defensoria e a Magistratura, porque atuam no direito, no sentido de acusar, defender, audiência, e aí os caras já estão, eu acho que precisa provar experiência e conhecimento, né? Não é porque passou no concurso só, é porque já tem um tempo de exercício, né? E o cara está atuando, então acho que isso aí é até válido. Mas o que a gente está falando é que depois lá os Ganso e a Sara lá com os colegas dela lá, né? Depois vai tudo procurar o advogado,
processo administrativo lá que vai sofrer e tal, enfim. Acho que todo mundo podia trabalhar mais harmonioso, né? Do que na hora que está ali de um lado, é uma coisa. Quando vai para o outro, vem chorando para cá, né? Senta aqui chorando. Mas aí é cada um com seu cada um. Então, o que eu preciso que vocês guardem aí? Prática, montem as suas bibliotecas, né? Vocês vão tendo aí um conteúdo, mas lembre-se, vocês precisam botar as características de vocês nas peças que vocês fazem, né? No tudo, mas não pode faltar a lógica dentro do que você está pedindo, os fundamentos, né? E os seus pedidos que você quer, né? Então tem uma sequência aí. Então, a Ariane ainda agora estava falando, mas eu não tenho que ver o que é o melhor? Tem. Então, quando a gente estiver estudando alegações finais, a gente vai ver que a gente vai ter um parâmetro. Começar do que é mais benéfico para o menos benéfico para o cliente. Então, tem que ter lógica, gente, lógica. O grande problema que eu vejo aí de petições é que as pessoas começam de um jeito e terminam de outro. Tu não sabe qual é o início, qual é o meio, qual é o fim. Né? Então, tem que ter uma lógica. E para ter essa lógica, tem que conhecer o direito. E aí o direito processual e o direito material. Né? Para quem vai atuar no campo penal, não tem jeito. E outro detalhe, hein? Volto a chamar a atenção de vocês. Cuidado com o princípio da oralidade e pelo próprio princípio da dinamicidade. A audiência é dinâmica. Eu não sei se a gente vai conseguir, né, simular a audiência, porque essa coisa tão maluca que está acontecendo, não sei como é que vai fazer. O ideal é que a gente pudesse simular. Mas eu acho que vocês estão tendo prática, né? De prática de laboratório lá jurídico. Não sei se ainda tem, não sei como é que está. Que simulava as audiências. Mas não tem atendimento não, professor. O que teve foi palestra. Alguns profissionais iam lá e expunham, né? Vamos ver. De repente, se der, a gente conseguir, de repente a gente vê um dia, eu ver lá com a Lúcia, se a gente conseguiria um dia for fazer um júri lá da turma, né? E aí eu pegaria um caso desse aí, e a gente tentaria fazer. Pode ser viável, porque o júri abrange todos os procedimentos e talvez fosse uma possibilidade. Tá? Mas fizeram atividade de simulação? Com quem, Mara? Não foi comigo não, né? Fala, Mara. Zé Carlos, Oi. nós fizemos uma atividade de simulação de audiência com a Ana, em civil, ano passado. Foi tudo online, foi bem legal. De repente a gente pode pensar. O ideal o ideal mas eu acho que a gente consegue. A Ana trabalhou dentro das possibilidades que nós tínhamos, né? Com a pandemia ficou meio complicado, então ela acelerou a matéria, trabalhou tudo com a gente, os fundamentos todos. Depois nós nos dividimos em grupos grandes e fizemos assim essa audiência simulada com a defesa, a acusação e alguém representando o juiz. Mas porque as audiências de civil, né, menosprezando, mas é muito diferente de crime, né? Aí dá para até flexibilizar. Mas eu vou ver com a Lúcia se ela libera lá, com certeza vai liberar, a gente faz um júri. Porque o júri, a ideia do júri é que vai trabalhar oratória, vai trabalhar, enfim, um monte de coisa e vai pegar todo um contexto, né? Aí, de repente, acho que vale a pena. Eu vou tentar agilizar isso lá para a gente formar. Entendeu? Aí bota a Sara aí como ré, bota aí a Ariane como acusadora, que gosta de acusar os outros, Mara defende, Alex prende todo mundo. Caraca, Zé Carlos. Poxa, tu tá falando isso de mim? Ainda vou te encontrar no tribunal, sabia? Eu vou te encontrar no tribunal ainda. E você é assistente lá da promotoria. Tu vai ver. Me aguarde. Você é meu professor. A tendência é que o aluno seja melhor que o professor, porque quem está me ensinando é você.
Não, eu quero mais que vocês sejam melhor mesmo, mas não me preocupa não me assuste não, gente. Ter Já vou fazer uma blusa, então, com hashtag Sara é Inocente. É isso, bota lá. Mara, pelo amor de Deus, Mara, minha lá. liberdade está nas suas mãos. Tá Bota bom, lá. pode estar comigo, Sara. Vê aí, Você vai ser absolvida. Vê um sanguinário aí que gosta de prender todo mundo, bota como juiz, entendeu? Enfim, a gente consegue fazer um trabalho bom lá. Depois do chopp, óbvio, né? Por conta do Alex, que o Alex está para fazer aquele churrasco que já tem um tempão, pô. Né? Não, no 10º período é com o senhor, sabe, né? Tirar um pedacinho desse cliente aí, só uma casquinha, professor. Qual foi? Pô, acho que dá uma maturatazinha, tá barato. Tudo sou eu nesse negócio todo aí, pô. Galera, dúvidas aí, perguntas, reclamações. Eu vou juntar lá depois, que eu não coloquei porque eu tinha convertido ainda agora, aquela divergência que a gente falou, tá? Mas guardem esses julgados aí e, enfim, pode ser útil para vocês aí, ou em prova, ou no caso concreto. Até para estudo é super legal. Depois baixa o acórdão integral, que é bacana, tem uns fundamentos ali. Eu discordo, né? Mas são eles que estão decidindo. Então, mas a gente precisa estar atualizado para saber o que a gente pode pleitear aí. Como o Alex falou anteriormente, a gente às vezes tem que ficar torcendo para cair em alguma turma. No exemplo que eu dei, tanto na quinta quanto na sexta tiveram o mesmo raciocínio. Ou seja, prisão em flagrante, prisão de ofício por juiz. Se, pelo menos esse foi o posicionamento, se posteriormente, mesmo que decretada a prisão em preventiva, que não foi provocado no primeiro momento pelo delegado, pelo promotor ou pelo querelante, e posteriormente da decretação dessa prisão, se vier ratificando, concordando, requerendo, eles estão tendo isso como válido. Então, eu cairia no campo da nulidade, só lembrando, só que eles flexibilizam essa nulidade de absoluta para relativa, e eu já falei isso para vocês lá, acho que um tempinho atrás aí. Nulidade absoluta, nulidade relativa, quem define isso é doutrina. Na jurisprudência, a lei não fala isso, né? Então, a doutrina que veio trazer essa diferença para a gente. O problema todo a jurisprudência vinha há muito tempo trabalhando com essa coisa, só que também já de um bom tempo para cá, até na nulidade absoluta, eles estão falando o seguinte: a defesa tem que provar qual foi o prejuízo do réu pela não observância das formalidades que a lei exige. O exemplo do acórdão que eu mostrei para vocês aí do STJ, ele fala isso. A ausência de formalidade do requerimento de prisão preventiva pelo MP, por exemplo, foi suprida pela decisão de ofício do magistrado. E depois, suprida esse ato ilegal pelo requerimento da MP. Papo de maluco isso que eu estou falando, né? É um monte de coisa doida. Mas é o que tem ali. E é o que está prevalecendo, pelo menos na quinta e na sexta turma que a gente está vendo aí. Vale a pena ler, guardar e discutir. Não adianta discordar do que eu estou falando. É o que tem ali. É uma das facetas do ativismo judicial nos tribunais superiores, né? Mas tem algumas coisas que são muito incoerentes, que eu mostrei para você, 2 acórdãos de uma posição e depois vem com uma tese na outra, né? Então fica uma coisa meio incógnita, né? Mas é isso daí que vem sendo também discutido, a questão da insegurança jurídica gerada por esse ativismo. Isso é uma discussão que a gente não sabe, né, até onde vai. Mas é bom. Aí os clientes do Alex aí, que são muitos aí, né, estão aí selecionados para estarem presos e tal, tudo flamenguista, então... Deus te ouça, professor. Deus te ouça. 10 mil reais até em vale transporte é 10 mil reais, professor. Com certeza. Quando eu for advogado, eu vou estar aceitando qualquer moeda. É isso aí, faz parte, é dinheiro.
pode pagar até com as moedas de 1 do cofrinho. Se vir o valor certo, tá tranquilo. Tá tudo tranquilo. E se não for em dinheiro, for em bens, depois você faz a liquidação. Isso é o de menos. Pode vir com Bitcoin, pode vir com qualquer coisa. A gente faz qualquer negócio. Lá é moderno. Lá será moderno, será. Um dia eu chego. Ó, faz o que eu tô... Não, tu vai chegar tranquilo. Você e tantos outros aí. Mas aí você tem que colar assim, com as pessoas que têm umas fontes boas. Aí você pega aí... Vou tirar várias fotos com o senhor, pô. Pegar uma rebarba. Mara que tá aposentada, Sara que tá lá com os gancinhos dela lá, que solta lá. Já defini até minha tática, tirar umas fotos com o senhor e colocar lá, aluno do Brito. Aí os clientes que pular com o seu preço vai cair no meu. Vai falar, ih, prendeu com o Brito, eu vou lá que é mais barato. Mas aí não sei não, porque o pessoal fala que eu sou chato também, que eu escolho, não sei o que, enfim, cuidado. Não sei. Acho que é o seguinte, ó, a Ariane gosta desses negócios aí também, a Ariane gosta dessa parada aí. Não olha muito não, tá? Pode estar com a camisa do Vasco, do Palmeiras, seja o que for, tá indo lá. Ô, Brito, eu gosto de quê? Você gosta de pegar qualquer coisa, assim, qualquer cliente, não tem problema, sério? né? Não, eu sou seletiva pra caramba. Cliente, nesses critérios aí, eu não tomo nem café amargo com eles. Alex, principalmente quando você não tomo. Cliente, você atende no escritório, meu filho. Não tomo café, não sai para jantar, não sou carente disso. Então não pego qualquer coisa. Não, mas eu estou falando do seletivo do caso. O Alex também é seletivo. Basta pagar bem, né, Alex? É isso aí. A seletividade está na carteira. A seletividade está na carteira, certo? A seletividade está na carteira. Você não vai usar uma bolsa de couro, um escarpão vermelho com um perfume importado para você ir numa delegacia sentir cheiro de policial para ganhar R$1.000. Deus que me livre. Vou ficar em casa sustentada por marido, que é muito melhor. Muito obrigado e boa noite. Para você que é sustentado por marido, tá bom. Alex, não dá para fazer isso não, hein? Tem que ralar, hein? Sou filho de pobre, professor. Meu pai é carteiro, tem que ir para a rua, professor. Tem 3 crianças lá, ele não quer saber final do mês, não, professor. Alex, tu que tem que sustentar, Brito. Meu pai é carteiro e minha mãe é do lar, Brito. E tem 3 crianças querendo pensão no final do mês. Todo mês tem que estar lá, senão dá ruim. Eu tenho história triste para você, Alex. Eu tenho história triste para contar, Brito. Na hora, os clientes tiram o cartão e passam na máquina quando eu conto minha história. Bom, gente, beijo para vocês, que eu tenho que dar aula na outra turma. Depois a gente se fala. Valeu? Se cuidem. Valeu, professor, fica com Deus. Olha as coisas lá que eu estou postando um monte de coisa lá para vocês. Lá. Valeu? Obrigado aí. Boa noite. Tchau, valeu, professor. Boa noite. Até quarta. Um abraço.